Muito bem, Luísa. Esse problema que você perguntou é a questão de um bloco, né? Um bloco de aresta A. É um cubo de aresta A, né? E esse cubo está se movendo sobre uma película de espessura H. E essa película de espessura H, o bloco está se movendo aí com uma velocidade constante U grande, em função de uma força F que está atuando aqui, que está puxando esse bloco. Então o que vai acontecer? Nesse problema, como a película de óleo é fina, o que você vai assumir? Você vai assumir que o perfil de velocidade é linear, e nós vimos aí que nesse caso a tensão de desalhamento, μ du dy, pode ser calculada como μ U sobre H. Ok? Se a força está atuando aqui, ó, o que acontece? A tensão de desalhamento que a gente calculou aqui, ó, isso é uma tal yx, ela é positiva. Significando o quê? Na superfície da placa, ó, o vetor de área está para baixo. E o sentido da tensão, se o vetor de área está para baixo, vetor de área A maiúsculo, se ele está para baixo, o sentido natural da tensão desalhante vai ser para a esquerda, yx. Como o módulo dessa tensão é positivo, ela realmente está para a esquerda, ou seja, se você atua com uma força F, o fluido vai fazer uma força de resistência no sentido contrário ao movimento. É uma força de tensão cisalhante, uma força tal, contrária ao movimento, que vai ser igual à tensão vezes a área da base do cubo, A2. Então essa força de cisalhamento vai ficar μ A2U sobre H. Ok? Essa é a força de cisalhamento. Então a força depende da velocidade que esse bloco está se movendo. Na segunda parte desse problema, o que ele pede para você fazer? Ele pede para você calcular como que vai ser a desaceleração desse bloco. Agora, quando você não tem mais a força, o que acontece? Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Bom, quando a velocidade está constante, não tem aceleração. Então a soma das forças é igual a zero. Então positivo eu tenho a força F, negativo eu tenho a força de tensão de cisalhamento. E essas forças estão em equilíbrio, ou seja, a força que o bloco puxa, ação, é igual à força que o fluido responde a essa ação, força de cisalhamento. Agora, quando você tirar essa força F, o que vai acontecer? A única força que vai existir aqui, ó, vai ser a força de cisalhamento, que é contrária ao movimento. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção de x do movimento. Então, dessa forma, ó, o que vai acontecer? A força você tem menos o μ A2U sobre H é igual a massa vezes a aceleração. Agora, como ele pede variação da velocidade com o tempo, a gente vai usar a definição de aceleração. O que é aceleração? É a variação da velocidade do bloco, o grande, sobre o tempo. Ok? Então aqui ó, você consegue fazer, para a técnica de separação de variáveis, você consegue isolar o U e o T. Como é que você faz isso? Ó, vamos deixar tudo que é U de um lado, tudo que não é do outro. Então vamos passar o U dividindo, vai ficar du sobre U igual a menos, vamos jogar tudo para o outro lado agora, ó, μ A2 dividido por Hzinho e a massa do bloco, dt. Como é que você resolve isso aqui? Você integra. Você integra de que forma? Eu vou integrar isso aqui de uma velocidade inicial, U0, a uma velocidade qualquer U, e eu vou integrar isso aqui do tempo inicial, 0, a um tempo t qualquer. Então o que dá isso aqui? Ó? Integral de 1 sobre U, ln de U. ln de U sobre o zero. Perdão, isso é U grande, né? U grande sobre o zero. Igual a menos, integral disso aqui é tudo constante, vai para fora, integral de dt dá t, de 0 a tzinho, tzinho. μ A2, Hzinho, massa do bloco, tempo. Então aqui você tem uma relação entre velocidade e tempo. Se você tirar a exponencial dos dois lados, você vai ver que U sobre o zero é igual a exponencial de menos
uma constante vezes o tempo. Então, a desaceleração, a redução de velocidade vai seguir um decaimento exponencial. Esse decaimento exponencial você pode usar para calcular a redução de velocidade que esse problema pede. Né? Uma vez que você tem, ele pede aí 95% da velocidade, é U sobre U zero igual a 0,95. Né? Aí você consegue estimar esses parâmetros. Gigante?